Começando aqui o nosso relacionamento na internet, a nossa vontade, o nosso amor de fazer um trabalho maravilhoso para vocês é maior e a coragem é maior do que o nosso conhecimento da tecnologia. Hoje aconteceu um pequeno atraso, até bastante grande, pedimos desculpas, mas foi um problema de conexão com a nossa colega Márcia Unfer, que já está aí, vocês conseguem ver ela aí na tela. Pessoal, hoje é um dia super especial, né? A gente inicia essa transmissão ao vivo pela primeira vez. A Carla e eu já temos vários encontros ao vivo, né? E agora na internet é a primeira vez. Acontecem essas coisinhas, não tem problema, eu tenho certeza que o pessoal vai entender, ainda mais depois de ouvir o que a Maribel tem para dizer, né, Maribel? Vamos lá? É isso aí, vamos lá então. Boa noite a todos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo? Então, nós vamos conversar hoje sobre a questão das proteínas vegetais, né? Então, sempre vem aquela dúvida, assim, da onde vou tirar as proteínas, a fonte proteica, se eu parar de comer proteína animal, né? Se eu parar de comer carne. Então, parando de comer bicho, será que eu vou faltar proteína para a minha saúde? Já respondo que não. Na verdade, não. Eu até fiquei bastante surpresa. Quando eu comecei a fazer os cursos com a Márcia sobre alimentação viva, e surgiu esse tema das proteínas, eu fiquei bem impactada quando eu comecei a estudar. Quando a gente faz a faculdade, a gente estuda aquela coisa bem quadradinha. A função das proteínas, a função dos carboidratos, a função das gorduras. Mas isso faz muito tempo que eu estudei. E agora eu tive que dar uma revisada. E a gente sempre estuda a coisa daquele jeito assim. Não, realmente, a proteína tem que ter os seus aminoácidos. Esses aminoácidos têm os essenciais, que são aqueles que o corpo não produz e precisam vir da alimentação. E o alimento mais completo é o alimento de origem animal, porque nós somos animais. E isso foi o que eu aprendi na graduação. Na hora de preparar a palestra, para a gente começar a abordar esse aspecto, eu me deparei com algumas novidades, assim, que eu não tinha ainda me dado conta do quanto era importante. Porque, na verdade, esse movimento tão grande que está acontecendo no planeta, de mudança, o número de vegetarianos aumentou muito, o número de veganos aumenta a cada dia. Diferentes populações estão modificando o seu padrão alimentar, justamente para melhorar a saúde do planeta, para melhorar a sua saúde como um todo. Então, a conscientização está muito maior em relação a isso. E aí, mais do que na hora da gente estudar e entender um pouco o que está acontecendo. E aí, eu pesquisando, eu descobri algumas coisas que são mitos, né? Eu hoje resolvi falar sobre os mitos das proteínas vegetais. O primeiro deles é assim, o fato de que eles não contêm todos os aminoácidos essenciais. Primeiro, explicando para quem é mais leigo, assim, proteína é o produto, é o macronutriente. Só que as nossas células, elas não recebem proteína. As nossas células recebem aminoácidos. Então, é como se a proteína fosse um colar de pérola e as pérolazinhas são os aminoácidos, que é o que realmente o corpo utiliza para fazer diferentes funções, produção de enzimas, formação de músculos, formação de cabelos, óleos, manter o sangue, manter todas as nossas estruturas. Então, as proteínas são realmente muito importantes, né? Elas fazem a passagem de substâncias dentro do corpo, precisa de proteína. Só que o corpo não utiliza proteína, ele utiliza aminoácido. Então, esse mito de que a proteína vegetal, ela não contém todos os aminoácidos essenciais, os essenciais são aqueles que o corpo não fabrica, que o corpo precisa que venha da alimentação. É um mito porque, se nós consumirmos os aminoácidos ao longo do dia, é suficiente para a construção dessa proteína. Porque nós temos uma quantidade de proteína lábil, que ela é circulante para garantir essa necessidade proteica. Então, se eu estiver oferecendo ao meu organismo os aminoácidos ao longo do dia, eu vou garantir a formação de proteína. Isso é que eu acho que é o mais interessante, é um grande mito que tem, né? Então, assim, a gente precisa comer de forma variada,
e equilibrada. E isso, gente, não é só para quem abandona a proteína de origem animal, ou só para quem quer ser paleolítico, vegetariano, comida viva. Não, na verdade, qualquer um de nós precisa comer de uma forma variada e completa. Então, assim, ninguém passa comendo só arroz e feijão e tomate e alface. Mas é o que todo mundo acaba caindo nessa mesmice, né? Então, acho que o pior, assim, o que eu posso deixar de mais importante como mensagem é essa. Coma de forma variada e equilibrada, né? Então, esse seria um dos grandes mitos. O outro mito é que a absorção da proteína vegetal não é a mesma que a proteína animal. Isso é um outro mito. Na verdade, a questão da digestibilidade da proteína vegetal, ela realmente é um pouquinho diferente. Ela é um pouquinho diferente, realmente ela não é da mesma maneira. Por quê? Porque os vegetais, eles têm uma estrutura, uma celulose. Então, alguns inibidores de enzimas presentes nesses vegetais podem comprometer a digestibilidade da proteína. Acontece o seguinte, que ao mesmo tempo que tem esses elementos que podem comprometer a digestibilidade, ela traz um outro aspecto maravilhoso, que é uma quantidade muito maior de enzimas que os vegetais têm e que as proteínas animais não têm. Então, ao passo que traz uma digestibilidade um pouco mais lenta, conforme for o processo pelo qual essa proteína passa, a digestibilidade dela fica até melhor que uma proteína animal. Como que podemos fazer isso? Germinando, deixando de molho, por exemplo, as leguminosas. As leguminosas realmente elas são uma grande fonte proteica vegetal, que é lentilha. A lentilha é a campeã, que nós temos em uma xícara de lentilha, a gente tem 18 gramas de proteína. Nós temos o grão de bico, que é uma outra fonte maravilhosa. Aí nós temos os feijões todos, que são fontes ótimas. Essas leguminosas, é bem importante que se deixe de molho em água. Se for utilizar cozida, é importante, ou germinada, ou em uma forma de broto, é importante que ela fique de molho. O grão de bico, no mínimo 24 horas, pode ser até 48 ou até mais. Então, é importante esse processo, porque esse processo ativa as enzimas presentes naquele grão, e aquelas enzimas vão melhorar os fatores antinutricionais, ou os fatores que possam vir a prejudicar a digestibilidade. Além disso, quando eu consumo um alimento germinado, fermentado, que ficou de molho, eu ativei as suas enzimas. Ativando as suas enzimas, eu economizo as minhas próprias enzimas. Porque para eu fazer a digestão, eu necessito de várias enzimas digestivas. Só que além de enzimas digestivas, eu tenho outras tantas enzimas, as antioxidantes, por exemplo, que são fundamentais para prevenir o envelhecimento das células. Então, se eu utilizar enzimático na digestão, eu vou acabar precisando utilizar as minhas enzimas antioxidantes. E eu até favoreço o meu envelhecimento precoce das células. Então, aí que é interessante, né? Aí começa a ficar apaixonante esse assunto e a gente começa a ficar empolgado. Então, se eu consumo mais proteínas de origem vegetal, eu vou consumir mais enzimas, eu vou melhorar a digestibilidade, eu vou economizar as minhas enzimas, eu vou poupar o meu envelhecimento, vou poupar as minhas células. Isso é que é muito bonito, né? E o que é mais interessante é o seguinte, a gente não vai ter proteína vegetal só no feijão. Porque aí muita gente fica assim, mas eu sou obrigada a comer um monte de feijão o dia todo. Não é verdade. Porque aí nós temos outra grande variedade. É que assim, ó, se a gente for pensar, e aí vamos para um outro mito da proteína vegetal. Mas a couve, o brócolis, o espinafre, os vegetais, precisaria comer 5 quilos para poder conseguir o teor proteico do dia. Gente, não é verdade isso. Ninguém vai comer só couve um dia inteiro. Brócolis, por exemplo, uma xícara de brócolis aferventado ou só no vapor por 2 minutos, que é suficiente, ele fornece uma quantidade maravilhosa de proteína. Então, ele já fornece 5 gramas de proteína. Isso numa mísera xícara de brócolis. Mas não vai comer apenas isso. Vou comer 1 quilo de brócolis para ter a quantidade de proteína. Não, né? Porque a gente vai comer aí,
pode comer esse brócolis, colocar um gergelim em cima, que tu já ganha mais 1 grama de proteína. Aí tu pode acompanhar isso de uma massinha, uma pastinha de grão de bico, por exemplo, que a Márcia faz maravilhosamente bem e que nos ensina a fazer um hummus vivo, né, Márcia? Então, assim, a gente vai conseguir distribuir essa fonte proteica quando a nossa dieta ela é variada, né? Nós viemos num congresso semana passada em São Paulo de nutrição funcional. Foi muito interessante. As 2 primeiras palestras foram bem impactantes. A primeira palestra era sobre Mindful Eating, que é uma forma de comer diferente, prestando atenção plena ao momento de se alimentar. Depois teve uma outra palestra maravilhosa da Paula Gandini sobre a questão do movimento Slow Food, da gente prestar mais atenção no que come, valorizar os alimentos regionais, né? Então, com isso, e a conclusão que eu cheguei no final do congresso foi a seguinte: quase todas as palestras chegam ao mesmo consenso. Parcimônia, equilíbrio, tranquilidade, depende muito. Então, ao mesmo tempo que algumas coisas têm um lado ruim, algumas coisas têm um lado bom. Então, o que é importante em nutrição? Equilíbrio, variedade, diversidade. Isso é muito importante, né? Tem um outro aspecto, assim, que todo mundo fala, pois é, mas é a questão do colágeno, né? Mas aí o colágeno, não, só o colágeno é bovino. Gente, colágeno hidrolitia de uma pele linda e de que não vai ter flacidez. Isso é outro grande mito. Até porque, para eu manter a minha estrutura muscular, para eu manter a hidratação da minha pele, evitar a perda de tecido, o que mantém a estrutura da pele e que melhora essa estrutura é hidratação. Porque com o tempo, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de reter líquido nas células. E é isso que vai formando a ruga. Se eu mantiver, então não adianta eu só consumir um monte de colágeno. Se o meu intestino tiver secado, desidratado, com desequilíbrio entre as boas bactérias, eu não vou absorver esse colágeno. Ele vai ser retido lá e ele não vai passar. O que as minhas células precisam é de silício, que a aveia tem bastante, por exemplo, e todos os vegetais folhosos têm grande quantidade de silício. E o silício vai manter a hidratação da minha pele. Outra coisa que eu preciso é de vitamina C, e isso as frutas garantem, vários vegetais garantem. Eu preciso de selênio, que a castanha do Pará é grande fonte, eu preciso de zinco. O zinco é fundamental, inclusive, para boa digestão. As pessoas que são grandes consumidoras de carne, né, elas costumam ter deficiência de zinco. Então, por quê? Para eu digerir alimentos mais pesados, mais densos, eu preciso de mais ácido no estômago. O ácido do estômago depende de zinco. Mas um carnívoro come de carne, ele gasta de zinco para produzir, para poder digerir essa carne. Então, isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, se eu consumir menos zinco e gastar menos zinco, eu vou conseguir ter equilíbrio na minha dieta alimentar, né? Então, outra coisa em relação a isso, nós temos outras grandes fontes que podemos falar. Eu tenho só que dar uma orientação que as pessoas estão me perguntando, que estão chegando agora na palestra. Os comentários estão disponíveis somente na nossa página, aquela que eu passei o link para vocês. Que vocês têm o link no e-mail, é só clicar nesse link, acessar a nossa página, a Maribel já está fazendo a palestra dela, e os comentários só podem ser feitos ali. Os comentários do YouTube estão desativados, e a gente não consegue ainda controlar tudo ao mesmo tempo aqui. E, por favor, deixe já as perguntas, porque assim que a Maribel terminar a palestra dela, a gente já vai ter que estar com as perguntas de vocês na mão. Eu sei que tem gente presente aqui do Uruguai, eu sei que tem gente de Santa Catarina, tem de Belo Horizonte, e vocês deixem a cidade de onde vocês estão participando. Obrigada, Maribel, desculpa. Outro aspecto que a gente pode falar de mito em relação à questão da proteína é o seguinte, que só garante músculo se eu consumir uma quantidade muito grande de proteína.
Não é verdade, porque a formação do músculo, ela se dá por uma série de nutrientes. Então, eu não posso só consumir proteína para garantir músculo. Músculo se faz com estímulo. Então, o que faz o músculo é o exercício. O que eu preciso para garantir que o exercício estimule o meu músculo seja estimulado através do exercício e que eu tenha nutrientes, é uma alimentação equilibrada. Mas eu só vou conseguir fazer atividade física se eu tiver carboidratos, se eu tiver proteína, se eu tiver gordura e se eu tiver vitaminas, minerais e fibras, um intestino saudável, mitocôndrias saudáveis, que são as estruturas celulares, precisam de muitos nutrientes. Então, a mitocôndria muscular, que vai fazer com que esse músculo consiga se reproduzir e ganhar tônus, ele exige muitos nutrientes. Então, não adianta eu basear minha dieta alimentar apenas em proteína. Então, isso é um grande equívoco que acontece e que, na verdade, o que a gente está vendo aí é um exagero no consumo proteico, né? Então, as pessoas estão consumindo exageradamente proteína, danificando, às vezes, órgãos como o fígado e rins, por excesso de proteína, quando, na verdade, não é essa a conduta mais adequada. A conduta adequada é uma dieta equilibrada, né? Tem um outro fator que eu vejo bastante em consultório, que me perguntam, é assim, mas se eu não comer proteína, eu vou engordar, ou eu não vou conseguir emagrecer, ou eu vou ter mais fome. Acontece assim, realmente a proteína, ela dá saciedade. Mas, ao mesmo tempo, a proteína, quando a gente pensa em proteínas vegetais, o que elas têm de grande diferença? A proteína vegetal, ela é cercada de fibra. E as fibras, essas sim, dão muito mais saciedade. Então, a proteína dá saciedade, sim, mas as fibras dão muito mais. Então, elas garantem, além de saciedade, elas garantem uma boa saúde intestinal. Então, a gente não pode esquecer disso. Eu posso consumir a proteína mais completa, mais perfeita, se eu não tiver uma digestibilidade boa por deficiência de ácido, deficiência de enzimas, deficiência de sucos digestivos, se meu ambiente intestinal, a minha microbiota intestinal estiver desequilibrada, não adianta eu ter a melhor alimentação do mundo. Então, na verdade, primeiro a gente precisa, antes de ficar pensando, está errado comer isso, ou está certo comer aquilo, ou está faltando isso, está sobrando aquilo, como está a minha saúde intestinal, por exemplo? E isso é certo. Uma saúde intestinal começa uma dieta variada, rica em fibras, rica em nutrientes vivos, enzimáticos. E isso os vegetais e as frutas, os cereais, os grãos nos dão em grande quantidade. Né? Então, e qual é a necessidade proteica? Isso é uma coisa que todo mundo pergunta também e fica muito preocupado, né? Mas quanto eu preciso ingerir de proteína? Bom, a média para uma mulher seria em torno de 50 gramas, tá? Se ela tiver, claro, na gestação, as necessidades aumentam, tá? Mas uma mulher na fase adulta, na gestação, há um acréscimo de 6 gramas por quilo de peso por dia, tá? Na lactação, o acréscimo é de 15 gramas por quilo de peso, aí realmente é bem mais, tá? Mas é porque há uma necessidade diferenciada. Fora isso, em torno de 50 gramas de proteína é necessário, tá? O homem, em torno de 60 gramas de proteína. Então, há uma diferença entre a necessidade de proteína da mulher e do homem, tá? Como se consegue isso ao longo de um dia? É bastante simples. Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês, por exemplo, tá? Uma concha e meia de leguminosas, seja feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, eu já tenho aí 18 gramas, como eu tinha falado antes. O feijão tem um pouquinho menos, tem 15 gramas, tá? A lentilha e a ervilha tem um pouquinho mais, perto de 18, tá? Se eu consumir 8 unidades de castanha de caju, eu já tenho mais 5 gramas. Uma colher de sopa de semente de gergelim, mais 3. E assim a gente vai indo. 4 colheres de aveia, 8 gramas. 6 colheres de arroz, mais 5. Gente, uma banana tem 2 gramas. Então, assim, vai indo. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Logo eu chego a 60 gramas. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para a Carla essas tabelas que eu tenho da minha palestra. E aí fica
disponível para vocês acompanharem, tá? Tem outra coisa que eu gosto muito de usar, a Márcia disse que eu sou apaixonada por semente de abóbora, é verdade. Adoro semente de abóbora descascada. Quando eu estou fazendo uma dieta para um vegano, eu normalmente penso assim, vou colocar uma colher de sopa de semente de abóbora no almoço e no jantar uma colher de sopa de semente de girassol, ou eu vou acrescentar sempre chia nos lanches, em cima das frutas, porque esse truquezinho faz com que eu aumente bastante o teor proteico daquela refeição. O perfil de aminoácidos da semente de abóbora, ele é muito lindo, ele é muito completo. Então, ele fornece aminoácidos essenciais em grande quantidade e extremamente completos. Isso é o mais bonito, assim. Então, como que uma sementinha de abóbora, ela pode ter o perfil completo de aminoácidos para um organismo vivo se manter, né? E é o que vai acontecer, ela vai possibilitar que se forme aquela plantinha que é a abóbora e vai formar frutos e vai dar novas sementes, né? Então, isso é muito bom. Uma colher de sopa de semente de abóbora já tem 1 grama de proteína. Então, ela já vai corrigindo dessa forma a refeição. Como eu posso montar uma refeição, então, para que ela tenha um teor proteico maior? Bom, se eu amassar, vamos fazer assim, antes da academia, o que eu posso comer? Amasso uma banana, coloco uma colher de sopa, por exemplo, de pasta de amendoim, já tem 3 gramas de proteína aí. Mas eu não gosto de amendoim, eu não tenho em casa. Coloca uma colher de sopa de chia, bota 2 colheres de sopa de aveia, coloca uma colher de sopa de semente de girassol. Bom, essa refeição aí, ela já tem 6 gramas de proteína. Então, já é uma quantidade bastante razoável para um pré-treino, por exemplo. Porque se eu comer só a banana, eu vou comer só carboidrato. Agora, se eu colocar fontes proteicas, eu vou acrescentando. Outra fonte maravilhosa é a quinoa, né? Então, a quinoa, ela é maravilhosa em vários aspectos. Ela tem um teor proteico grande. Numa xícara eu tenho 9 gramas de proteína, mas ela tem todos os aminoácidos essenciais. Então, ela substitui de uma forma muito competente as proteínas de origem animal. Outra coisa que a quinoa tem, ela tem bastante ômega 3. Então, ela tem, além do seu perfil de aminoácidos ser bom, o seu teor, o seu equilíbrio em termos de gordura é ótimo. E o ômega 3, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, é importante a gente pensar naquele alimento, todo o seu potencial nutricional, né? O que ele vai nos trazer. Então, são vários aspectos. Então, a gente não pode pensar na coisa de forma isolada. Eu preciso comer proteína, então eu vou comer ovo, carne e tomar leite. Bom, mas isso é uma forma bastante egoísta de pensar, né? E simplória também. Então, se a gente consumir uma dieta mais variada, eu vou fornecer mais nutrientes, eu vou melhorar o meu potencial energético, vital para as células. Isso é muito importante. As algas, né? Então, outras grandes fontes, vamos a elas. A alga nori é uma ótima alga, prática de fazer, de consumir. A gente pode fazer o sushi vivo, né, com arroz, isso até a Márcia explica melhor do que eu. As algas nori tu pode fazer até como se fosse um chips, né, borrifa com um pouquinho d'água, coloca no forno, temperatura bem baixa, ela fica crocante, corta em fatiazinhas, tem uma quantidade excelente de proteína também, né, e é uma coisa que vai agregar a quantidade de proteína da refeição de uma forma bem gostosa. A alga nori tem um pouco de iodo também, importante para a tireoide, então a gente ganha em outras coisas, né? Existem outras algas, como o agar-agar, que é uma outra fonte excelente que a gente pode fazer, seria a gelatina vegetal, né? Diferente da gelatina animal, que é uma coisa bastante triste da gente ver. A gente vê que a gelatina, essa que é vendida aí, cheia de açúcar, adoçante, corante, conservante, é ainda dada para crianças, né? Hoje a gente está no Dia da Criança e eu fico, assim, bastante sensível em relação a essa questão de que ainda tem crianças que recebem na mamadeira gelatina, suco de gelatina, né? Aquilo ali, a gelatina é retirada de restos de ossos ou de retalhos do couro, de fábricas de couro, né?
E aí vai para as fábricas de gelatina, eles torram, moem aquilo e deixam branquinho, e a partir daí começam a dar cor e sabor. Então, é uma substância, um produto extremamente químico, com muita modificação. Isso está longe de ser um alimento. Então, não, eu vou usar gelatina, eu vou dar gelatina que é bom para os ossos, é bom para crescer, é bom para a pele, para a celulite. Gente, não cai nessa. Gelatina é algo extremamente tóxico. É um produto químico muito nojento, na verdade, né? Então, a gente pode conseguir nutrientes de uma forma bem diferente. Quer dar gelatina? Faz com agar-agar, que é de uma alga, que vai enriquecer um teor proteico bem bom, outros nutrientes, faz com suco de fruta, fica muito gostoso, né? Então, acho que a gente ganha de uma outra forma. Uma outra fonte muito boa de proteína é o Ora Pronobis, né? O Ora Pronobis é uma folha que dá em qualquer jardim aí, e tem uma quantidade excelente de proteína, né? Então, é mais uma forma da gente oferecer isso. Aí temos outras algas, ainda temos a clorela, aí temos a espirulina, tá? Então, 5 gramas de clorela, ela contém quase 4 gramas de proteína. Então, é um teor bastante elevado. A espirulina é outra fonte. Então, na verdade, se a gente começar a pensar de forma isolada, vai pensar assim, mas aí eu tenho que consumir quantos gramas de clorela para poder ficar bem, receber um teor proteico. Acontece, gente, que não vai comer só clorela, nem vai comer só espirulina, nem só Ora Pronobis, nem só grão de bico. Agora, varia. Eu acho que o mais importante é isso. A nossa alimentação é importante que seja variada. E dessa forma, eu vou oferecer nutrientes, matéria-prima, para as minhas enzimas, para a minha digestão, para manter as minhas bactérias intestinais saudáveis e digerir melhor aquilo que eu como. Isso é muito importante, né? E eu não sei como é que nós estamos de tempo, eu queria falar das minhas conclusões, Carla. Como é que nós estamos de tempo aí na nossa palestra? Estão começando a chegar muitas perguntas. Que legal. Muito bem. Muito bom, né? Eu estou reunindo algumas aqui já para te passar. Tá. Eu vou concluir, então, passar as minhas conclusões, e aí já vamos para as perguntas, pode ser? Pode. Então tá. Conclusões. Quem come mais proteína também elimina mais. Porque a proteína em excesso, ela vai fazer mais sobrecarga renal. Então, isso os estudos comprovam, assim, quem consumir mais proteína vai ter uma eliminação maior, tá? Então, isso é medido na urina, isso é bastante fácil de ser mostrado. Então, o vegetariano, isso foi um estudo que surgiu uma vez, que foi feito para avaliar o quanto o vegetariano eliminava de proteína. Aí foi feito esse exame nas fezes. Acontece o seguinte, o vegetariano, por consumir mais vegetais, também elimina mais nitrogênio. E isso interfere na hora de fazer a avaliação química, né? Então, na verdade, a gente deveria ser medido de uma outra maneira. Seria no início do intestino delgado, depois que foi feita a digestão lá no duodeno, e não no final do intestino grosso, como é feita a avaliação, tá? Para formar músculo e manter colágeno, eu não preciso só de proteína, eu preciso de outros nutrientes. Para ter um perfil de aminoácidos completo, basta que eu consuma ao longo do dia. Vegetarianos, então, eliminam mais nitrogênio, então não significa que esteja eliminando mais proteína, a avaliação deveria ser feita no final do intestino delgado. E o ideal é uma dieta equilibrada, variada e uma outra coisa muito importante que eu não havia falado, individualidade. Então, pode ser que para mim 60 gramas de proteína seja pouco, pode ser que para Carla 50 gramas seja muito, porque cada um de nós é uma unidade e é individual. Então, respeite a sua individualidade, né? Faça escolhas baseadas no seu feedback, na sua sensibilidade. E faça isso que está fazendo agora. Assista palestras, estude, que isso vai nos enriquecer, nos trazer bastante informação. Mas vamos lá, Carla, então vamos às perguntas. Eu vou te fazer a pergunta aqui da Dayana Alves. Eu gostaria de saber sobre a vitamina B12, sendo que só encontramos em alimentos de origem animal. Isso é verdade? Eu fui vegetariana há 7 anos
e tinha essa deficiência. Temos como valor de referência 200 a 900 pg por ml, que é muito ampla. Qual seria o ideal? Estou voltando a ser vegetariana, e retornando, né? E o que eu posso fazer para equilibrar, então, a B12? Realmente, os alimentos de origem animal são a principal fonte de B12. Mas vou te dizer uma coisa, eu atendo vegetarianos e carnívoros. E ambos apresentam deficiência de B12. E muitas vezes até os carnívoros têm mais deficiência de B12. Porque as nossas bactérias intestinais, elas têm a capacidade de produção de B12. Então, para eu ter níveis adequados de B12, são vários fatores. Um deles é uma saúde do estômago e equilíbrio daquele pH que eu havia falando antes, da quantidade de suco digestivo, da quantidade de enzimas presentes, que eu vou absorver melhor ou pior a B12. Então, realmente, hoje tem estudos que mostram que alguns vegetarianos, eles têm níveis ótimos de B12, sem suplementação. Mas é algo que o vegetariano precisa ter esse cuidado, de ficar sempre dosando e avaliando, acompanhando, para corrigir esses níveis. Qual é a dose adequada para cada um? Olha, é uma média de 500 microgramas por litro de sangue, que é o que é prescrito, tá? Então, mais ou menos 500 é um bom fator. Abaixo disso, já começa a ter comprometimento. Mas é óbvio, né, Daiana? É aquela questão da individualidade, nós somos únicos. Pode ser que para mim 400 seja bom e para ti 600 seja baixo. Mas a média é em torno de 500, é o que a gente gosta de manter esses níveis, tá? Mas assim, as sementes, os grãos, elas têm uma quantidade boa de fibra, que vai manter a boa saúde das bactérias intestinais. E se essa saúde intestinal das bactérias estiver boa, eu vou sintetizar B12 de uma forma melhor. Gente, vocês estão aqui hoje, super bem-vindos, essa é a nossa primeira experiência. Pedimos que vocês nos perdoem por algum inconveniente. Vocês sabem que a Rede Aquários teve durante 2 anos um programa de TV aqui na região sul e agora nós vamos focar exclusivamente na internet. Porque TV é muito caro e a gente não consegue o que a gente tem hoje aqui nessa sala. Um público focado em conhecimento. É isso que a gente quer. A gente quer reunir as pessoas que precisam de um determinado conhecimento e trazer essa informação para vocês. A gente resolveu começar pelo assunto das proteínas, porque eu estou no meio e conheço muitos amigos nesse segmento, onde muitas pessoas estão se tornando vegetarianas e outros tantos querem diminuir o consumo de carne e estão com muito receio em função das publicidades e do, digamos assim, da mídia que fortalece o consumo de carne como uma necessidade. Então, a gente sente o drama de cada um, a partir da minha história também, que eu tive esse exemplo de ter que parar de cozinhar carne. Quando a minha filha disse assim, mãe, eu não quero mais comer carne, há uns 5 anos atrás, eu fiquei, no começo, muito feliz, mas depois muito desnorteada, porque a gente tem que aprender, a gente tem que fazer isso que vocês estão fazendo aqui, agregar um novo comportamento, uma nova cultura alimentar para dentro da nossa casa, porque não é simplesmente tirar a carne X dias do prato da gente, que não vai dar certo, a gente tem que repensar. Com base nisso, a gente está trazendo hoje a Maribel, ela está sempre em São Paulo, no Rio, está sempre estudando, dando palestras, dando cursos, e nesse tema das proteínas, ela é muito competente. A gente vai receber também a doutora Renata Coelho, cardiologista, na próxima semana, provavelmente daqui a 15 dias. A doutora Renata Coelho vai pegar um pouquinho mais pesado no sentido dos problemas que a carne vem causando ao organismo humano. Então, eu acho interessante, claro, que tudo é uma caminhada, né, gente? Que a gente saiba, porque a gente vai perceber sintomas que a gente vem tendo e que pode tentar trabalhar isso com melhor propriedade para a nossa saúde e a nossa família. Também, em seguida, 2 semanas depois, ou 1 semana depois, nós vamos ter aqui conosco o professor De Rose, que é o criador do método de Yoga De Rose, que é famoso no mundo inteiro. Ele vai falar para vocês, para nós, sobre como funciona, né, o nosso processo. E ele é um bom exemplo, porque hoje ele é um bisavô que tem uma saúde de ferro, né, dá aula no mundo inteiro, viaja, palestra,
E eu, professor de yoga, como ninguém, né? Ele é muito respeitado. Então, a gente está preparando um terreno muito fértil para vocês colherem informações apropriadas para vocês fazerem essas transformações. A Rede Aquários hoje é online cursos. A gente está colocando hoje no mercado, já faz 3 meses que a gente vem trabalhando nesse projeto, um combo mais saúde com proteínas vegetais. Ele já está aí na página, vocês já viram com certeza, mas quem vai falar sobre ele é a Márcia U. Bom, a gente está hoje nesse dia abençoado, está no dia das crianças, e essa energia só nos faz ter mais certeza desse projeto que a gente vem desenvolvendo, né? E a gente está tendo cada vez mais gente e cada vez mais curiosidade, mais vontade de mudar e muitas dúvidas. Então, assim, a gente reuniu todas as dúvidas de todos os nossos alunos e fez um material com muito carinho, com muita pesquisa, com muita ciência, para que num só lugar vocês tenham todas as informações, ou pelo menos a maioria das informações que vocês precisam para mudar, para começar, para ir para a cozinha, para fazer parte dessa revolução, que é algo que já começou e não vai mais parar. Então, a gente reuniu tudo num combo, que a gente chamou de combo, tá, pessoal? Nesse combo, a gente tem um e-book, onde a gente fala de todos os alimentos, tudo isso que a Maribel falou, a espirulina, a clorela, a amêndoa, onde tem a quinoa, o grão de bico, mas para vocês terem isso aí, todos os benefícios de cada um. A gente tem indicação de óleos essenciais na cozinha, a gente tem passos para facilitar a transição. Eu sei que está todo mundo, quem quer, fica muito perdido ainda, muito em dúvida se vai ter saúde, se não vai, se vai ficar enfraquecido, né? A gente tem um vídeo, é uma aula completa de como germinar grãos. A Maribel falou dos germinados e como isso potencializa, né, os nutritivos. Então, uma aula em vídeo de germinação passo a passo, com vários exemplos. A gente tem mais um e-book com 55 receitas que abrange desde o café da manhã, lanche, almoço, festa, escolhidas cuidadosamente para você, fáceis, práticas, assim como é no meu livro, né, receitas práticas para vocês fazerem, fácil de ir para a cozinha, levar a família, levar seus filhos, né, a mudança começa também pelas crianças, tem muitas crianças que já nascem vegetarianas, a gente tem muitos relatos. Fermentação, que é outra maravilha, a Maribel falou tanto, né, da saúde dos intestinos, da saúde intestinal. Então, mais um vídeo aula ensinando vocês a fazerem os fermentados e usufruírem do benefício dessa nova revolução alimentar, desse novo, essa nova luz, porque é uma alimentação de muita luz, é uma alimentação viva, rica em nutrientes, algo que transforma, que dá energia. Então, vocês vão ter nesse material tudo isso reunido. E ainda toda a informação sobre o kefir, que nas aulas é uma curiosidade, toma, né, uma bebida incrível, que pode realmente ajudar no sistema imunológico, na sua regeneração. E também o kombucha está nesse material, passo a passo, um material muito rico, com fotos incríveis, né? Eu tenho certeza que vai ter um material muito rico para muitos anos, inclusive, vai poder ser sua Bíblia, né, de transformação. Convido todos agora para a gente fazer um brinde, né? Eu trouxe aqui para a gente brindar. Então, kombucha, com anis, com hibiscos. Então, quem não tem, vamos fazer na intenção, né? Eu brindo a todos a nossa saúde. Mais uma vez, nossa gratidão pela participação de todos. E nós teremos outros encontros, né, Carla? Eu quero só falar rapidinho para vocês. Quem quiser adquirir esse material, o link está aqui em cima da página. Cada curso da Márcia aqui em Porto Alegre, presencial, né, que você tem que pegar o carrinho e sair, chegar até lá, está em torno de 150 a 180 reais, mais os 2 livros que nós estamos lançando juntos aqui. E todo esse material, que está avaliado em torno dos 350 reais, vai estar disponível na Rede Aquários por 67 reais.
Não tem como não começar. É isso que é o trabalho de internet. É quantidade, é informação, é qualidade. E tem mais um presente para vocês. Cada vez que esse material for adquirido dentro de uma sala como essa, o valor dele passa para R$ 47,00. Então, vocês vão ter 2 videoaulas completas, maravilhosas, com muitas receitas. Vocês vão ter um livro com 55 receitas e mais um outro com 30 produtos, 30 ingredientes, top of the top, que a gente pesquisou para colocar o melhor na tua mão, o melhor de informação, para você ir mudando as compras aos poucos e colocando essa energia para dentro da sua casa, porque às vezes a gente não faz porque não tem os ingredientes, mas você não sabe o que comprar, não sabe o que tem zinco, o que tem ferro, você não sabe o que tem proteínas. Então, isso a gente fez com vontade assim, de que você fosse realmente fazer essa volta. Então, dentro desse webinário, todo esse pacote está sendo comercializado, esse projeto da Rede Aquários, por R$ 47,00. Vocês vão ser direcionados para a plataforma da Eduz, lá tem várias formas de pagamento, e vocês vão receber um link no seu e-mail, e vocês vão baixar os 2 e-books, e nesse link vai ter o acesso para as videoaulas. Esse material vai ficar com vocês para o resto da vida, vocês vão poder ver as videoaulas quantas vezes quiserem. Então, gente, aproveitem hoje, R$ 47,00, esse mundaréu de informação, que é para fazer change na vida mesmo, mudar o perfil. Gratidão por vocês estarem aqui conosco e vamos à próxima pergunta, que é da Luciana. A Luciana pergunta para a Maribel sobre fontes de zinco. Ok, Luciana. A chia, que eu já comentei antes, tem um alto teor de zinco. Outro grande fonte de zinco são as nozes, ótimas fontes de zinco, as nozes, aveia e as leguminosas que eu já havia falado antes, os feijões todos também são fontes de zinco. Mas o importante é que para ter uma boa absorção do zinco, que eu mastigue bem, que eu coma com calma, porque quando eu como com calma e eu mastigo bem, eu já vou mandando a informação para o meu estômago que está recebendo alimento. A produção de ácido vai acontecendo de uma forma equilibrada. E eu não vou gastando ácido fora. Outra coisa importante para eu economizar o meu zinco é eu não consumir muito líquido com a refeição. Isso é um ponto bem importante. Então, comer com calma, mastigar bem e não tomar muito líquido com as refeições ajuda muito a economizar o zinco. O zinco é importantíssimo para os ossos, para o colágeno, para a digestão, para a imunidade, ou seja, 200 reações químicas são dependentes de zinco, ele é muito importante. Maribel, quanto tempo após uma refeição eu teria que aguardar para tomar líquido? 1h30. O ideal seria o intervalo, meia hora antes, não consumir mais do que um copo, e até 1h30 após. Esse seria o ideal. Outra coisa que interfere muito no zinco, na digestão, nas enzimas e na absorção adequada dos alimentos é o cafezinho, né? Aquele cafezinho logo em cima, que é da refeição, que é tão gostosinho, ele pode interferir sim. A cafeína, ela tem uma estrutura que é como um tanino, ela se liga nas moléculas proteicas. No que ela se liga nas moléculas proteicas, ela dificulta a digestibilidade das proteínas. Então, assim, para eu absorver melhor os nutrientes, o ideal é evitar o consumo de cafeína logo em cima da refeição. Nossa amiga querida Celina Franca, ela quer saber sobre proteína vegetal isolada. Ela fala que ela consome a do arroz e a da ervilha, em função de uma atividade física para complementar a sua alimentação diária. Ela necessita para a prática de exercícios. Okay. Ela fala em uma colher rasa de sopa no pós-treino. Isso estaria bem? Tá excelente. Acho que é bem interessante, Celina, utilizar a proteína isolada como forma de aumentar o teor proteico, sim, no pós-treino. Tudo depende do que tu consome no pós-treino. 1 colher ou 2 colheres de sopa no pós-treino, isso vai depender do peso, do que tu faz de atividade física, do que consome junto na refeição. Eu não posso dizer que 1, 2, 3 seria o ideal, entende? Porque eu não te conheço, não sei informações sobre ti. Mas eu apoio bastante.
Eu costumo utilizar nas minhas dietas veganas e para as pessoas terem, até por uma questão de praticidade. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer uma refeição muito completa logo que chega da academia. E a proteína isolada, ela facilita, né? Pode bater com uma fruta, colocar uma água de coco, coloca uma couve, faz um shake bem rico. Eu acho que é uma ótima opção. A proteína, mas uma coisa que eu gostaria de avisar é isso. Varia, né? Não usa só a proteína isolada do arroz ou só da ervilha. Usa da ervilha, da batata, do arroz. Variado sempre é melhor. Sara, a nossa Sara querida da Expo Sul, Márcia, pergunta para nós, acho que até a Márcia pode também responder essa pergunta. Quando se deixa esses grãos de molho, se troca a água posteriormente. Ela coloca aqui na fervura, mas eu não prestei atenção se a Maribel falou a respeito de fervura. Não, pessoal, não se ferve os grãos. Eles ficam de molho, a Maribel falou, por 12 horas média, né? E depois eles podem ficar no ar, sem água. Mas é uma coisa muito simples esse processo, porém, explicar assim, vão ficar muitas dúvidas, né? A gente já falou nossos cursos, né, Maribel? E a gente sabe, as pessoas afogam os grãos ou deixam criar fungo. Mas então, assim, ó, deixem de molho, como a Maribel falou, muito bem, né? No mínimo 12 horas. Depois disso, enxágua bem e deixa germinando até sair o seu narizinho, que é o brotinho, né? Sem deixar mais na água. Não afoguem os seus grãos, né? Ingerir aí aquecido, jamais fervido, porque a gente vai perder todo o trabalho que a gente teve dessa vitalização, né? Ou continuar o processo e termos brotos. Nesse combo que a gente montou para vocês, tem uma aula específica sobre brotos e germinação. Vocês vão adorar. Quais os sintomas que a gente pode identificar se a gente está com falta de proteínas, digamos assim? A flacidez é uma delas. Fadiga, queda de cabelo, unhas fracas. Isso são característicos, tá? Eu costumo, às vezes, atender pessoas com transtornos alimentares e aí é bastante perceptível isso, porque a pessoa fica com dificuldade, ela come muito menos, muito aquém do que ela precisa, ou come muito errado, e o que a gente observa são esses sintomas bem claros, assim. A pele muda de textura, de rigidez, queda de cabelo, o cabelo fica ressecado, apresenta bastante flacidez, as unhas fracas, é isso, principalmente. Se a gente pode identificar os sintomas de quem está fazendo transição, se a pessoa tem que se preocupar, o que pode acontecer se ela está deixando de comer carne e passando para uma proteína vegetal? Não, na verdade, essa transição, se for bastante acompanhada de uma variedade que inclua fontes vegetais ricas em aminoácidos, que foram essas que eu citei, por exemplo, incluir chia, quinoa, lentilha, usar os germinados, os fermentados. Com isso, ao longo do dia, que seja distribuído ao longo do dia entre vegetais e sementes, ela vai garantir um aporte adequado de proteína. Precisa. Não vai haver uma deficiência, né? Contanto que ela tenha uma dieta equilibrada, isso fica garantido. E as crianças, Maribel? A gente tem que se preocupar com a questão proteica para as crianças ou é suficiente cuidado com essa variedade de vegetais e verduras e frutas? Realmente é importante esse cuidado, sim, porque a criança é um outro estado que exige mais atenção, porque ela está em fase de crescimento. Então, há uma demanda maior de aminoácidos na infância, em virtude do crescimento, formação de massa óssea. Então, é necessário que haja um aporte proteico adequado. O que vai garantir, o que vai deixar os pais mais tranquilos em relação a isso? É oferecer uma dieta rica em grãos, né? Que seja um equilíbrio entre, vai comer arroz, vai comer feijão, é importante que consuma sementes oleaginosas, amêndoas, castanhas, chia, linhaça. Uma dieta variada em frutas e verduras, ela vai fornecer os nutrientes necessários.
Mas eu sugiro, assim, consulte um nutricionista, um profissional que tenha capacidade para orientar a dieta dessa criança, principalmente se ela vai fazer uma migração, porque os estudos mostram que a criança que já nasceu num ambiente vegetariano, ela se adapta de uma outra forma. Agora, quem nasce com uma dieta padrão e vai modificar, é importante para que essa migração tenha uma orientação profissional. Procura um nutricionista que tenha um conhecimento a respeito desse assunto. Sobre o uso whey protein e essas proteínas amplamente comercializadas hoje para a galera que gosta de fazer musculação, isso é seguro? O quanto é seguro? Isso também precisa ser avaliado por um profissional? É possível usar? Pois é, a questão dos whey, das proteínas, whey protein é proteína do leite, né? E, na verdade, existe a proteína concentrada, isolada, hidrolisada, são várias formas diferentes, mas todas extraídas da proteína do leite, tá? Então, é uma proteína animal. O grande problema é o seguinte, quando eu consumo proteína a mais do que eu preciso, eu sobrecarrego principalmente os rins, porque essa proteína, para ser metabolizada, ela vai ser drenada através da urina. E isso pode causar sobrecarga, tá? Então, o excesso de proteína, consumir proteína, além daquilo que eu estou precisando ou utilizando, o problema é o seguinte, às vezes a galera sai da academia, toma o seu shake de whey e vai jantar bife, arroz, ovo e feijão. Ou seja, ela utilizou aí 3 vezes proteína. Então, isso realmente seria uma redundância e um exagero. O corpo não vai utilizar tudo isso. O que vai fazer? Ele vai eliminar. Ele vai eliminar através dos rins. E isso pode causar uma sobrecarga renal. A gente está vendo que isso está levando a quadros bem severos em relação a isso. Diferente do que eu havia respondido antes para aquela outra pessoa que me perguntou, a Celina, eu acho, me perguntou sobre a proteína vegetal isolada, da ervilha, tem da batata, do arroz, tem da soja. Então, assim, proteína isolada vegetal, ela tem uma carga menor, ela libera menos nitrogênio e a sobrecarga renal vai ser menor. Claro, se não for consumida em exagero, é óbvio. Um comentário da Luísa Boeira. Maribel, tu és maravilhosa, muito didática, sabe transmitir teus conhecimentos de forma muito facilitada. Parabéns, querida colega. Bacana, né? Ah, muito obrigada, que legal. Sim, tu tens seguidoras aqui, tem uma galera, tem alguns homens aqui também que estão interessados no tema, mas tem uma mulherada linda aqui, a Silvia Pérez. A Silvia Pérez é especialista em chás. Ela está organizando um congresso sobre chás. E aproveitando que a pergunta nem é dela, é da Vera Dardi. Ela pergunta, vem cá, eu posso tomar um chá digestivo após as refeições? Ah, sim, um chá digestivo pode, tranquilo. Não há nenhum impeditivo. Contanto que não seja um volume muito grande, tá, Vera? Então, assim, 200 ml é a cota, ok? Mas um chá digestivo é interessante. É diferente de ser um chá verde ou um chá preto ou que tem um teor muito grande de cafeína. Em casos em que haja um excesso de ferritina, por exemplo, a gente até indica o chá verde junto à refeição, para quelar, para reduzir o potencial de ferro. Então, imagina, quem quer cuidar da quantidade de ferro consumida na alimentação, o zinco, outros nutrientes, o cálcio, é importante evitar esses chás que têm muita cafeína. Agora, chás de ervas, eles são digestivos e podem ser bastante competentes para melhorar a digestão. Chás de ervas, então, estão aprovados, né? Sim. Eu tenho mais uma pergunta aqui, daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Tem gente me mandando pergunta pelo WhatsApp, e eu também gostaria que, se vocês têm mais alguma dúvida, deixasse aqui embaixo, né, gente? É sobre os orgânicos, Maribel. Eles têm mais proteína, eles são mais saudáveis, assim, para o organismo do que os não orgânicos? Olha, os orgânicos são muito mais saudáveis, tá? Agora, assim, ó, se eles têm mais nutrientes, eles não têm mais aminoácidos que os outros, mais fibras do que os outros. O que eles têm a mais é um componente muito importante chamado antioxidantes, os fitoquímicos. Por quê? Na natureza,
A planta, para se proteger dos invasores, ela produz substâncias chamadas fitoquímicos. O cheiro forte do manjericão é para se proteger do inseto invasor, para não danificar sua folha. Então, aquele cheiro forte, que é um ácido, um ácido graxo, um tipo de gordura, um óleo essencial, na verdade, esse óleo essencial tem um fator, tem uma ação extremamente protetora. Então, quando a gente consome o alimento orgânico, a gente está consumindo muito mais esses elementos que a planta desenvolveu para se proteger do ambiente. As plantas de cultivo tradicional, convencional, que utilizam pesticidas, elas têm tanto pesticida e elas estão numa situação tão controlada que elas não precisam se defender, não tem nem inseto para se defender ali, né? Então, a produção de fitoquímicos com ação antioxidante é muito menor. Porque esses fitoquímicos têm funções diversas, antioxidante, anti-inflamatória, anticarcinogênica. Então, o orgânico, ele tem um potencial nutricional muito melhor, não de macronutrientes, mas essa função de defesa do organismo. As propriedades são muito maiores no orgânico do que no cultivo convencional. Gostaria que você falasse um pouquinho, Márcia, sobre os leites vegetais, que estão me perguntando aqui, se esses leites vegetais são realmente complicados de fazer. Leite vegetal é um assunto que a gente já cursos, né, Mari? Eles são uma opção incrível e também para sair da monotonia alimentar, que é outro aspecto que a Maribel falou bastante, né? Então, o pessoal que está acostumado a tomar leite de origem animal, é um alimento que é consumido durante toda a vida e várias vezes por dia. Com os leites vegetais, além da gente não ter a proteína do leite, a lactose, que tanto incômodo está... A Maribel pode até falar com mais propriedade, está causando nas pessoas, a gente tem essa oportunidade de estar experimentando vários leites. Leite de coco, de amêndoas, de nozes, de arroz, de aveia, alpiste, gente. É incrível a variedade de leites e de texturas que a gente pode ter com essas várias sementes, com oleaginosas, cada um com seu nutriente, né? Cada um, uma coisa muito importante sobre os orgânicos também, né? E eu concordo com ela, um fator importantíssimo nos orgânicos, né? Que eles nos trazem muito mais luz. E a luz é algo que movimenta a nossa energia. E esse potencial de trazer essa luminosidade para dentro de nós, né? Se são difíceis de fazer de maneira alguma, leite vegetal é muito simples, é mais simples do que vocês possam imaginar, né? É acessível, diferente do que se propaga por aí, né? E já quem vai perguntar, mas o leite que eu compro numa caixinha, leite de arroz, né? Então eu sempre digo assim, ó, quanto mais o alimento dura, pior ele faz para você, né? Porque como é que aquela caixinha vai durar 30 dias, 60 dias, é algo... algum processo, foi uma pasteurização ou colocado algum conservante, e isso não vai trazer os benefícios. Eu vou dar só um exemplo rápido, né, que a gente já está finando e tal, mas leite de castanhas de caju cruas, por exemplo, a gente tem, basta a gente deixar uma xícara de castanha de caju crua de molho, à noite, numa água de boa qualidade, tá? De manhã, descarta essa água e bate no liquidificador com o dobro de castanha, 2 de água, bate no liquidificador e já está leite incrivelmente saboroso, aromático, nutritivo. Eu gosto de dar esse exemplo, porque o de castanha de caju cru a gente não precisa nem... Os outros leites, é interessante que a gente coa, porque a gente faz ricotas, queijos maravilhosos, tá bom? E dá uma energia danada, e tudo que a gente precisa, né? Agora, com essa chegada do verão, é muita energia. Eu tenho uma pergunta aqui para a Maribel, da Ivone Cardoso, que eu acho que está compactuada por mais alguns amigos aqui. E ela pergunta se existe alguma contraindicação em suplementar com metilcobalamina, sempre diariamente, em que quantidades? Suplementar com metilcobalamina.
Ok, essa é a forma de B12 que eu também prescrevo. A metilcobalamina é a forma de melhor absorção via oral, tá? Porque se for a outra forma, a cianocobalamina, ela exige que seja por sublingual. Agora, a metilcobalamina pode ser por cápsula, tá? A dose vai depender de caso a caso. Depende da idade, depende do peso, depende dos níveis que estão que tu está apresentando no sangue. Então, eu não posso falar em quantidade aqui para um público tão grande. Isso é muito particular, tá? Mas a metilcobalamina é a melhor forma, é a que eu prescrevo no consultório. Acho que é ótima essa forma. Tá certíssima de usar essa forma aí. E a gente tem que fazer exames, Maribel, regularmente para saber? Exame é bem importante que seja feito exames regulares. A cada 6 meses fazer a dosagem da vitamina B12 no sangue para garantir essa informação. Um exame bastante simples para a gente avaliar se os níveis proteicos da dieta estão equilibrados é ureia. Então, peça no seu exame de sangue, peça para o seu médico, incluir ureia. Avaliando a ureia, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia se o consumo de proteína está acima ou abaixo do adequado. E aí já pede B12, pede zinco, pedindo um hemograma completo, a gente já consegue ver a produção de células vermelhas, das células de defesa. Então, fazer exames de sangue vai garantir essa avaliação e leva para o seu nutricionista para ele observar e analisar e corrigir tudo isso. Foi, assim, um prazer te receber, uma honra para nós, porque você deslanchou aqui esse tema, que é um tema tão controverso, né? Para que a gente possa abrir e trazer novos convidados. Esperamos que você também possa um dia participar de mais algumas salas. Me chamar de novo, Carla. Me chama de novo que eu venho. Que alegria. O site da Maribel é maribel.com.br. Ela é uma nutri aqui funcional, clínica aqui de Porto Alegre. Mas eu fico totalmente à disposição. Se as pessoas acessarem o meu Face, o meu Instagram ou o meu site, eu fico à disposição para esclarecimento de dúvidas, tá certo? Então, nós queremos agradecer a colaboração especial que a gente teve da Shambhala, produtos orgânicos, produtos naturais. A Shambhala é uma distribuidora. Ela vende para lojas de produtos naturais e ela tem toda a linha, tem manteiga clarificada, tem geleias orgânicas, tem toda a linha de sementes e esse pessoal está apoiando a nossa ideia, está apoiando o nosso projeto. Então, muito feliz. Com muita alegria, a gente gostaria de ficar mais tempo, mas nós teremos outras oportunidades, né? E esse dia vai ficar marcado no nosso coração. Agradecer a Maribel, uma grande amiga, e também avisar o pessoal que a gente tem cursos, a Maribel e eu, né, dia 25 agora é o próximo, a turma está lotada, mas fiquem de olho no Face que a gente já lança outros, e também a gente está levando para o interior esse nosso projeto. E precisamos de apoiadores como a Shambhala, né, Carla? Cada vez mais os empresários estão apoiando e sentindo que isso é algo que traz muita prosperidade a todos. Portanto, a gente está disponibilizando este combo, que vai ser um ABC para todos, porém sempre lembrar que a presença de um profissional é importantíssima, né? E a Maribel está aí como uma indicação maravilhosa, uma pessoa com conhecimento, com prática de consultório, com resultados maravilhosos. E não tem só nosso coração aqui batendo por todos e buscando para todo mundo um novo conceito aí de viver com muito mais energia, com muito mais tranquilidade, criatividade. É isso que a gente... Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí. Foi uma sala muito focada, eu gostei muito das perguntas, de coração, foi uma emoção estar com vocês. Eu vi assim que muitas pessoas já adquiriram o combo e eu fico muito feliz, porque já amanhã de manhã vocês já vão estar fazendo uma refeição nova, já vão estar mudando isso, e eu posso garantir para vocês que é uma alegria de viver que não tem preço. É uma nova cultura, é um novo oxigênio, um novo aroma dentro de casa, e isso a gente traz para a vida, para fazer toda a diferença.
Então, um abraço carinhoso a todos vocês que estiveram aqui. Gratidão profunda e até o próximo encontro. Fiquemos em contato. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo encontro.